então, pessoal, vou fazer algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer no começo da live, para a gente ir sabendo mais ou menos o que a gente vai conversar hoje, tá certo? Então, primeira coisa, né? Se vocês sabem o que é autoestima. A Renata aqui já colocou, né, que ela não sabe a definição exata, porém, ela sabe que tem a ver com amor próprio. A Simone acabou de mandar aqui, né, que é quem se valoriza, né? E outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês sabem por que é chamado de baixa autoestima ou alta autoestima ou boa autoestima? Vocês sabem por que esse nome? Porque a própria palavra autoestima já parece que é uma coisa elevada, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, não. A gente vai conversar também sobre essa diferença dos termos, tá bom? Outra coisa que a gente também vai conversar hoje, que é extremamente importante para todos nós, é: você sabe por que a autoestima é importante na nossa tomada de decisão? Por que ela é importante para nos ajudar a fazer escolhas? Quem sabe? Quem quiser também pode colocar aí nos comentários o que pensa sobre isso, o que acha sobre isso, tá bom? E, por último, você sabe então como é possível investir na sua autoestima, como é possível melhorar então a sua autoestima? A gente também vai conversar sobre isso, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Quem é novo por aqui, quem tá aqui pela primeira vez, eu gostaria muito que você me dissesse de qual cidade você é, se você é aqui mesmo de São Paulo, se é da capital, se não é, se é de outro estado. Me conta pra gente se conhecer também. Vai ser um prazer saber da onde vocês estão aí me assistindo, tá bom? Eu vou fazer uma rápida apresentação, porque eu sei que tem pessoas aqui novas, né, pela primeira vez aqui na live. Então, meu nome é Aline Sartori, tá bom? Eu sou psicóloga e eu sou apaixonada, assim, pela educação emocional, pela saúde emocional. Eu gosto muito de estudar sobre isso, eu gosto muito, assim, de ver as novidades, né, que tem em relação a isso. Eu sou também pós-graduada em neuropsicologia, então eu estudei bastante, assim, o funcionamento do cérebro relacionado à aprendizagem, relacionado também à inteligência emocional, tá bom? E eu trabalho, né? Eu atendo crianças, adolescentes, adultos, atendo tanto presencialmente aqui em São Paulo, né, capital, na clínica, e também atendo online, que aí podem ser pessoas de vários lugares, tá bom? E é um prazer ter todos vocês aqui, estou muito feliz. Tem pessoas aqui que, né, aceitaram o convite, estão aqui. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz mesmo de ver a presença aqui de vocês. A Cibele falou que é de Curitiba, olha que bacana. A Beth de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, que legal. A Sandra tá falando aqui que é do Rio de Janeiro, de Niterói, que bacana, gente, que legal. Olha só, então já estamos pelo menos em 4 estados, né? Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Muito legal. Que prazer ter vocês aqui comigo. Mas bora lá então, vamos entrar então no nosso tema de verdade, que é um tema realmente muito importante. E eu gostaria assim que vocês ficassem muito à vontade para fazer perguntas, para colocar também experiências, quem se sentir à vontade, quiser compartilhar também, fiquem à vontade. Na medida do possível, eu vou lendo os comentários de vocês e a gente vai interagindo, tá bom? Então vamos lá, o que é autoestima, né? Como a Renata e a Simone colocaram, né, que é quem se respeita, que é quem se ama, sim, é totalmente ligado a isso. E para começar, eu trouxe aqui para vocês a definição da própria palavra, tá bom? Que ela é formada por duas coisas, né? Que é auto e estima. O que significa auto? Auto é quando a gente se refere a algo a nós mesmos, né? Então, é uma palavra que diz respeito a nós. Então, quando a gente fala auto, estou falando de mim mesma. E estima significa gostar muito, cuidar, desejar, tá bom? Então, quando a
gente junta essas duas palavras, autoestima realmente é o ato de desejar ou gostar de si mesmo, tá bom? Então é bem o que a Renata e a Simone colocou aqui. Vocês já estavam aí, ó, no caminho, tá bom? A autoestima ela é construída a partir das nossas experiências pessoais, a partir das nossas emoções, a partir das nossas crenças, a partir dos nossos comportamentos e principalmente a autoestima ela é construída a partir da imagem que nós temos de nós mesmas, tá bom? É como se fosse assim um valor que você atribui a si próprio, tá? Então é assim, se você para fazer uma avaliação sua física e mental, seria mais ou menos ali as características que você se daria, tá? A autoestima ela pode ser definida também através de algumas experiências do passado, tá? Quando a gente era criança, quando na nossa adolescência, a autoestima também é construída através de experiências que nós vivemos. E essas experiências que nós vivemos também podem influenciar os nossos comportamentos de hoje, as nossas atitudes de hoje. E se a gente também não mexer com isso, deixar a coisa assim, também pode influenciar os nossos comportamentos do futuro, tá bom? Na prática, autoestima é como você se vê e como você se descreve, sabendo valorizar tanto os seus pontos fortes como os seus pontos fracos. Então é assim, se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, quem é você? Quem é a Cibele? Quem é a Beth? Quem é a Miriam? Quem é a Sandra? Quem é a Renata? A forma como vocês me respondessem essa pergunta seria, então, seria possível analisar a autoestima de vocês, como vocês se veem, tá certo? Deu para entender mais ou menos? Qualquer coisa, me perguntem, coloquem nos comentários que eu esclareço se alguma coisa ficou um pouquinho confusa, tá bom? Então, como a gente conversou que autoestima significa, né, esse valor que nós atribuímos a nós mesmos, e também ela está totalmente ali ligada à nossa capacidade de nos amar. Quem falou de amor próprio? Acho que é a Renata, se não me engano, né? A autoestima é o ato de amar a si mesmo. E também extremamente importante, porque quando eu me amo, eu me cuido. Eu tenho atitudes que visam a cuidar de mim mesma, visam me respeitar, me valorizar, tá certo? Então, geralmente, uma pessoa que tem uma boa autoestima, que a gente vai conversar sobre isso, a gente vai diferenciar uma boa autoestima de uma baixa autoestima, geralmente essa pessoa, ela tem atitudes que vão de acordo com o autoconhecimento, porque ela sabe quem ela sabe o que ela gosta, ela sabe quais são os limites dela, ela sabe o que faz bem para ela sabe exatamente se valorizar e se impor também quando é necessário, tá bom? Então, o autoconhecimento e a autoestima estão bem ligados. A gente também vai falar melhor sobre isso. Então, gente, assim, o conceito de autoestima é muito profundo, né? Porque a gente está falando sobre a percepção que nós temos sobre nós mesmos. Então, por exemplo, eu posso perguntar para uma de vocês aqui, quem é a fulana, né? E aí eu pergunto, quem é você? Aí você vai falar, eu sou isso, eu penso assim. Você às vezes vai se descrever fisicamente, vai falar do seu cabelo, da sua aparência. Tem pessoas que vão falar, eu me acho feia ou eu me acho bonita. Essa é a sua descrição que também está muito relacionada, né, à sua percepção de si mesma. E por que é algo muito profundo? Porque pode ser que outra pessoa te veja de maneira diferente. Sabe aquele momento que você fala, ai, eu tô me sentindo feia, ou eu tô me sentindo, não tô feia. Que vira para você e fala assim, nossa, mas você tá ótima, você tá super bem. Então, por isso que é realmente muito profundo
a gente falar sobre autoestima, porque é uma percepção pessoal que cada um tem de si mesmo. É o jeito que cada um olha para si mesmo, é o jeito que as pessoas percebem ou não as suas qualidades e também os seus sentimentos. Tá certo? Acho que deu para entender, né? Tá tudo bem aqui no Instagram? Parece que deu uma travada. Vocês estão me ouvindo bem no Instagram? Tudo bem aí? Que aqui deu uma travada e voltou. Qualquer coisa me avisem, tá bom? Bom, acho que a definição é essa. Ficou claro? Deu para entender então o que é autoestima? Podem mandar aí nos comentários, tá bom? Como eu falei para vocês quando eu estava me apresentando, que eu também gosto muito, né, de falar sobre inteligência emocional, porque a inteligência emocional é exatamente isso. Ah, agora voltou, Priscila. Ah, obrigada, viu? Tinha dado uma travada mesmo, né? Que bom que voltou. Então, a inteligência emocional é exatamente essa habilidade da gente conseguir olhar para dentro de nós mesmas e saber reconhecer, saber nomear o que a gente está sentindo. E aí também entra aquele momento em que você sabe descrever os seus defeitos. Isso geralmente a gente sabe fazer até que bem, né? A gente vai lá, coloca, eu sou isso, aquilo. Mas também é quando você sabe descrever os seus pontos fortes, as suas qualidades, tá? E isso aqui, a inteligência emocional, é importantíssima para a gente falar sobre autoestima, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários antes da gente continuar. A Rose perguntou: autoestima demais é prejudicial? Olha que pergunta boa. Ótima pergunta, viu, Rose? Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que a gente agora vai falar entre baixa autoestima e boa autoestima e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Por que então a gente chama de baixa autoestima ou alta autoestima ou boa autoestima? Como a gente falou, autoestima então é a forma como cada pessoa se vê e se considera. É a imagem que cada um tem de si. Ok, acho que até aí acho que todo mundo já entendeu. Só que essa imagem que cada um tem de si pode ser positiva ou negativa, tá? Quando essa imagem é positiva, nós chamamos de boa autoestima. Quando essa imagem é negativa, nós chamamos de baixa autoestima. Porém, aí aqui eu entro já na pergunta da Rose. Nem sempre só basta você ter uma imagem positiva de si mesmo para você ter uma boa autoestima. Porque a boa autoestima, ela envolve muitas outras coisas. Porque ela também envolve você saber reconhecer os seus pontos fracos, por exemplo. Mas também saber como contornar esses pontos fracos, como usar os seus próprios pontos fracos a seu favor. Deu para entender, Rose, mais ou menos a diferença? Qualquer coisa me coloca aí. Então, autoestima demais não é prejudicial, porque quanto mais eu melhoro a minha autoestima, mais eu me conheço e mais também eu sei as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus defeitos também, tá? Só que ao mesmo tempo eu sei as minhas qualidades, tá bom? Então, a boa autoestima é esse equilíbrio, nem para cá e nem para cá, tá bom? E eu vou falar agora um pouquinho sobre a baixa autoestima. Deixa eu primeiro dar aqui uma boa noite para a Cris, que acabou de entrar. A Rubi também acabou de entrar. Bem-vindas, viu? Boa noite para vocês. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a baixa autoestima para a gente falar depois como então a gente investe, né, na nossa autoestima, como a gente melhora a nossa autoestima. Mas é importante a gente conversar um pouquinho sobre a baixa autoestima, até para a gente entender um pouquinho o que acontece, né? Quais são as características de uma pessoa que está com a autoestima baixa, ok? A baixa autoestima, ela pode refletir uma série de comportamentos. E esses comportamentos, assim, a longo prazo, eles podem ser muito prejudiciais para o nosso desenvolvimento pessoal, familiar
e profissional, tá? Uma pessoa com baixa autoestima, ela pode ter muita dificuldade em dizer não. É aquela pessoa que às vezes fica sobrecarregada, se desdobra e não consegue dizer não, não posso, por exemplo, ou não, não concordo com isso, tá? E claro, a pessoa que não consegue dizer não, ela carrega isso dentro dela, porque ela fica depois com aquela coisa. Ah, eu deveria ter dito isso, eu deveria ter feito isso. E aí ela fica carregando esse peso de não conseguir se impor ali para as outras pessoas, de não conseguir, então, dizer realmente o que ela está sentindo e o que ela pensa da situação, tá bom? E isso pode gerar também muitos sentimentos de inferioridade, de incapacidade. A pessoa começa a se sentir, né, que ela não consegue, que ela não tem valor, que ela não tem essa capacidade, e aí começa a ter esses sentimentos também. E assim, uma das características bem ruins da baixa autoestima é que ela deixa a pessoa estagnada, ela deixa a pessoa parada. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela não consegue mudar, ela não consegue encarar novidades ou encarar algo novo ou investir em si mesma. É aquela pessoa que não consegue sair do lugar. Muitas vezes por não confiar na própria capacidade de conseguir ir em frente, de conseguir encarar desafios, por exemplo, ou até de mudar, né? Aquela pessoa que sabe que tem algo ali ruim, que ela precisa mudar, mas ela não consegue sair do lugar, ela fica parada, tá? E aí eu preparei aqui para vocês, de uma forma mais rápida, o que a baixa autoestima provoca, então, na vida de uma pessoa, tá bom? Geralmente, uma pessoa com baixa autoestima, então ela tem falta de confiança em si mesma, então é aquela pessoa que fica com medo de, sabe assim, ai, não sei se eu fiz certo, ai, não sei se foi bom, não sei se eu sou capaz, é aquela pessoa que não confia no que ela mesma faz, tá bom? Que ela questiona se ela realmente fez da melhor forma possível, por exemplo. É aquela pessoa que às vezes tem uma timidez em excesso. E aqui a gente precisa tomar cuidado porque algumas pessoas elas são tímidas porque é uma característica delas, tá? Se essa timidez não atrapalha a vida dessa pessoa, ok, sem problema nenhum. Agora, quando essa timidez começa a atrapalhar, ela é em excesso. Ela faz com que essa pessoa não consiga, por exemplo, fazer atividades do dia a dia, de faculdade, de trabalho. Ela não consegue se expor de maneira nenhuma, ela não consegue, por exemplo, numa reunião de trabalho, falar por excesso de timidez, pode sim estar associada a uma baixa autoestima, tá bom? A baixa autoestima também provoca um medo de ser rejeitado. Então a pessoa, às vezes, ela não se coloca, ela não se impõe, por quê? Porque ela não quer ser rejeitada, ela não quer ser a que fala, a diferente, ela não quer ir contra aquele grupo que está pensando diferente, que está fazendo diferente, tá bom? Também essa pessoa, às vezes, ela acaba usando as próprias limitações como uma desculpa para não sair do lugar. Sabe aquela pessoa assim que fala, ai, mas também, né, eu tenho essa dificuldade, vamos supor, né, eu tenho essa dificuldade aqui, é por isso que eu também não faço, né, porque realmente eu não consegui um emprego melhor, então é por isso que eu não fui fazer um curso que eu queria, eu não consegui mais dinheiro, então é por isso que eu não comecei aquele projeto que eu queria muito fazer. Então eu fico usando aquelas limitações para não mudar. É aquela pessoa que fala, ah, eu não consigo falar, eu não consigo, eu sou tímida, então é isso mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A gente até brinca da música Síndrome de Gabriela, né? Não é bem assim, todo mundo pode mudar, né? Algumas pessoas vão ter mais facilidades, outras menos, mas é possível, tá bom? A pessoa com baixa autoestima também, ela tem uma necessidade grande de ser aceita, como eu falei, né? Ela tem medo de ser rejeitada. Então, com isso, ela precisa muito assim de receber elogios e reconhecimento para ela conseguir se sentir bem consigo mesma. Ela precisa que o outro diga que ela
é capaz, ela precisa que o outro diga que ela consegue fazer constantemente. É claro que receber um elogio é ótimo, e eu sou super a favor de elogio. Eu falo elogia criança, elogio adolescente, elogio adulto, é super saudável. Porém, a gente não pode colocar a nossa confiança em nós mesmos no outro. Porque se eu ficar só esperando que o outro reconheça o que eu fiz de bom, pode ser que o outro nunca faça isso. E aí eu vou ficar também ali parada, esperando e me achando incapaz e me achando que eu não consigo fazer, tá bom? Outra coisa terrível na baixa autoestima, quem fica se comparando com os outros. A pessoa com baixa autoestima, ela se compara muito com os outros. E ela sempre acha que o outro tá evoluindo, que o outro tá melhorando de vida e ela não. Ela tá parada. Ela não sai do lugar. A comparação, pessoal, é algo terrível. A gente vai falar sobre isso. Porque toda vez que nós nos comparamos com o outro, nós estamos sendo injustos conosco. Estamos sendo injustos, inclusive, com o outro. Eu falo muito isso para algumas famílias, alguns pais e mães que me procuram no consultório. Fala assim: cuidado, não compare uma criança com a outra. Cada criança tem as suas características e cada adulto também. Nós não devemos nos comparar com o outro. Nós não sabemos a história do outro, nós não sabemos as dificuldades do outro, nós não sabemos as facilidades do outro. Então, quando eu me comparo com o outro, é injusto, tá? Então, muito cuidado com comparação, é algo que a gente realmente precisa estar sempre pensando. Outra coisa que também acontece muito na baixa autoestima é que a pessoa desenvolve um perfeccionismo. Ela acha que nada, sabe assim, eu preciso fazer tudo muito perfeito para quem sabe o outro perceber que eu tenho uma capacidade e me reconhecer. Então é aquela pessoa que nunca confia no que ela faz. Ela acha que nunca tá bom. Sabe, aquela pessoa que faz, deu o melhor. Às vezes você olha e fala, caramba, tá incrível. E a pessoa não, ela acha que não tá bom, que tinha que estar melhor. Então essa pessoa também é muito perfeccionista. E, por último, a baixa autoestima faz a pessoa não conseguir enxergar e reconhecer as suas próprias vitórias, o seu próprio sucesso em determinadas coisas. Como eu falei, é aquela pessoa que às vezes o outro fala: Nossa, mas você fez tão bem, parabéns. Aí a pessoa vira e fala assim: Imagina, isso não foi nada. Ah, não, não fiz mais do que a minha obrigação. Ou deveria ter feito muito melhor, eu poderia ter feito muito melhor, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês são características da baixa autoestima, ou seja, características difíceis, né, que tornam o dia a dia pesado, tornam o dia a dia mais difícil, tá certo? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários que eu vi que já tem, peraí. A Lucimar falou: qual é a causa da baixa autoestima? Olha, Lucimar, como eu falei um pouquinho no começo, a baixa autoestima ela pode estar associada a alguma experiência que você viveu do passado, pode também estar associada hoje com como você se enxerga, como você se reconhece. Talvez a pessoa que está com baixa autoestima é aquela pessoa que só consegue enxergar o seu lado ruim, o seu lado negativo, tá? Então, as causas podem ser várias, podem ser o próprio ambiente, pode ser o trabalho, a família, ou essa pessoa que ainda não aprendeu a se impor, principalmente aquela pessoa que ainda não se conhece bem e não sabe o que de fato ela gosta, o que de fato ela procura, tá? Então tá bem associado principalmente à sua autoimagem, ao seu autoconhecimento, né? Quando uma pessoa que não se conhece bem acaba não se respeitando, e aí a autoestima também pode cair. Claro, gente, que aqui também a gente está falando assim de uma pessoa que não está, por exemplo, com uma outra doença. Tem alguns tipos de doenças, por exemplo, como o câncer, que às vezes acaba desenvolvendo uma baixa autoestima ali devido ao tratamento, tá? Então é importante a gente diferenciar essas situações, tá bom? Só tô citando aqui para a gente esclarecer, porque quando a gente fala de causa é uma coisa bem abrangente e realmente pode ser qualquer uma dessas situações. Certo? Deixa eu ver aqui a Cibele. Opa.
Quem tem autoestima pode se sentir insegura? Quem tem baixa autoestima, acho que você quis dizer, né, Cibele? Pode sim, total. Quem tem baixa autoestima se sente totalmente segura. Às vezes ele não consegue nem falar em público numa reunião, por exemplo, uma reunião de trabalho. É uma insegurança de sentir que as pessoas vão reprovar, de sentir que as pessoas vão achar que tem nada a ver o que ele falou. Então tá totalmente ligado com a insegurança. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. A Rubi perguntou, ou perguntou não, comentou, desculpa. Essa semana tô me sentindo bem comigo, mas eu tenho baixa autoestima e também sou tímido. Eu me sinto insuficiente, não consigo achar muitas qualidades em mim. A gente vai conversar sobre isso, Rubi, porque eu trouxe aqui algumas dicas para a gente investir na nossa autoestima, tá bom? Que realmente isso que você colocou é exatamente. A pessoa com baixa autoestima não consegue enxergar as qualidades. Agora, sim, se eu te pedir, faz uma lista aí dos defeitos, aí vem rapidinho. Agora, as qualidades parece que dá uma travada, né? Não consegue. Então, a gente vai falar também mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu dar boa noite aqui pro Kellyson e pra Jéssica. Bem-vindos. E a Lucimar falou: como saber se eu estou com a autoestima ou baixa autoestima? Olha que pergunta boa também, né? Olha, Lucimar, tudo isso aqui que eu falei sobre a pessoa que tem a baixa autoestima já é um parâmetro aí para a gente começar a pensar como que tá a nossa autoestima. Será que você está se respeitando, você está se amando, você está se impondo quando é preciso, ou você está abraçando coisas que não eram para ser abraçadas? Esse é um bom sinal para a gente observar, tá bom? Mas também vamos falar melhor sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui no Face, a Iris falou: podemos ter, podemos ter baixa autoestima em alguns momentos da vida? Sim, Iris. Como eu falei, por exemplo, às vezes quando a gente passa por uma situação um pouco mais difícil, uma situação de perda, uma situação de luto, por exemplo, a gente pode sim, porque a gente fica um pouquinho mais frágil e isso mexe bastante também com a nossa autoconfiança, com a nossa autoimagem e pode. É aquilo que eu falei, é a gente buscar um equilíbrio, tá? Também viver lá em cima não dá, é um equilíbrio, pra gente também não ficar muito lá embaixo, tá bom? A Rose. Os pais às vezes fazem isso achando que está. Desculpa. Os pais às vezes fazem isso achando que está e prejudicam os seus filhos. Como reparar esse erro quando se percebe isso já na fase da adolescência deles? Vamos falar sobre isso, tá, Rose? Eu trouxe aqui algumas dicas para a gente melhorar a nossa autoestima, tá bom? Boa noite, Terezinha, no Face, bem-vinda também. Mais um comentário para a gente continuar. Rubi, procrastinação tem a ver com baixa autoestima? Total, total. Sabe, lembra que eu falei que a pessoa com baixa autoestima, ela acaba ficando estagnada? Ela não muda? Então tem muito a ver. Às vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer, mas ela nunca começa. Sempre para amanhã. Amanhã eu faço, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Sabe aquela pessoa que em janeiro fala: esse ano vai ser o meu ano, eu vou fazer e acontecer. Porém, não consegue e tá sempre procrastinando, né? Sempre jogando lá para frente algo que ela sabe que ela precisa fazer hoje, tá bom? Bem-vinda, Edilene, boa noite. Maria e Regina também, bem-vinda, boa noite. Mas vamos lá, gente. Aqui, antes da gente falar, eu preparei algumas dicas pra gente, né, trabalhar mesmo a autoestima. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de falar também por que a autoestima é importante na tomada de decisão, tá? Por que a autoestima é importante, né, e interfere quando a gente precisa fazer uma escolha, né, tomar uma decisão. Pensem assim, tudo isso que eu falei aqui da baixa autoestima, né? Como aquela pessoa se vê, essa insegurança, essa procrastinação, esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, essa pessoa que precisa que o outro diga o que ela é boa, o que ela faz de legal. Pensa, como que uma pessoa que tem essa visão sobre si mesma, que está, né, com essa visão sobre si mesma, como que ela vai fazer uma escolha saudável? Como que ela vai tomar uma boa decisão? É difícil, né? Principalmente se essa pessoa não está se respeitando, se ela não está se considerando. Ela não vai fazer boas escolhas, porque ela não está
considerando como ela está se sentindo, como ela está. Sabe aquela coisa mesmo de estar no limite? Tem muitas pessoas que estão vivendo no limite e mesmo assim continuam abraçando o mundo e não falam que estão precisando de ajuda, não falam que estão realmente sobrecarregadas, tá bom? Então, realmente, na hora de fazer uma escolha, vai prejudicar e muito, tá? Porque quem tem uma boa autoestima, quem se conhece melhor, quem se respeita, quem se ama, quem se valoriza, consegue fazer melhores escolhas e tomar melhores decisões. Isso está totalmente ligado. Não existe nada mais individual do que fazer escolhas, né? Do que as nossas próprias escolhas. Então, através delas, a gente se expressa. Quando eu escolho e quando eu me posiciono, eu também estou me empoderando. Eu também estou mostrando, peraí, aqui não, aqui eu não concordo, isso daí vai contra o que eu acredito, eu não consigo, eu não quero, né? Quantas pessoas às vezes não querem fazer determinadas coisas e não conseguem dizer não, tá? E isso é uma falta de respeito consigo mesma, né? E a gente precisa também pensar sobre isso. É claro, né, gente, que qualquer pessoa pode fazer uma escolha ruim. Mesmo uma pessoa que está com a autoestima saudável, ela também pode fazer uma escolha ruim. Afinal, né, tem coisas que às vezes a gente precisa escolher que a gente não sabe se vai dar certo. A gente descobre depois, né? Mas isso faz parte da vida, isso é normal. Porém, uma pessoa que está com a autoestima saudável, mesmo quando ela fizer uma escolha ruim, a forma como ela vai lidar com aquilo é completamente diferente. Ela vai lidar com aquela situação de outra maneira, tá? Ela vai entender que aquilo ali foi só um tropeço e que ela vai seguir em frente, que acontece e que tudo bem. É aquela pessoa que se perdoa por errar, né? Tem muita gente que às vezes não perdoa. Vai lá, às vezes faz uma escolha ruim, faz algo errado e não consegue se perdoar. A própria pessoa fica se condenando, fica se cobrando daquilo, né? Então é algo também para a gente estar pensando, né? Uma boa autoestima nos faz acolher quem somos de verdade, sem máscara, sem vergonha, sem culpa, sem carregar aquele peso no ombro, sabe? É realmente ser quem você é e não ter medo de dizer isso para as pessoas, não ter medo de se colocar para essas pessoas, para as pessoas que convivem. Então, realmente, a autoestima saudável, ela ajuda nesse sentido, tá? E outra coisa, a boa autoestima, ela faz a gente entender que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente não tem que ter o corpo perfeito. A gente não tem que ser emocionalmente perfeitos. Não. A boa autoestima nos faz entender que a vida é feita de erros, sim. Que a perfeição, na verdade, é algo que a gente precisa discutir muito. O que é perfeição? Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para todos vocês que estão aqui ao vivo comigo, o que é um corpo perfeito? O que é um cabelo perfeito? Cada pessoa teria uma opinião diferente. Tem pessoas que acham mais bonito um cabelo liso, outros acham mais bonito um cabelo crespo, outros um cabelo cacheado. E na verdade a gente precisa achar bonito quem nós somos, quem nós temos, o meu cabelo, o meu corpo. E respeitar os demais. E valorizar também os demais. Quem disse qual é perfeito? Onde está escrito isso? Né? A gente precisa parar para pensar isso. E também, como a Iris colocou aqui no Face, nem sempre a gente vai se amar tanto assim, né? Você deve estar falando, que lindo eu me achar bonita, eu me achar legal. Não é sempre que isso vai acontecer, entendeu? Tem dias que a gente não vai se amar tanto assim, né? E tudo bem, tem um cantinho aqui dentro de nós para as decepções também. A gente tem que aprender a lidar com isso. Mas eu preciso aprender que, acima de tudo, eu sou o que sou e eu tenho que me orgulhar disso. Porque não existe essa bendita dessa perfeição que a gente ouve tanto falar, tá bom?
Então, nós precisamos aceitar a nossa humanidade, aceitar que essa perfeição está longe. E isso também é um fruto de uma boa autoestima. Vocês estão entendendo? Porque quando eu entendo que o ser humano é falho, que o ser humano tem sim o nosso próprio corpo, se a gente for pensar, nós temos, né, muitas diferenças, né? Por exemplo, nós temos um olho maior que o outro, um pé maior que o outro, um braço maior que o outro. Todo o nosso corpo é imperfeito nesse sentido, porque eles não é totalmente simétrico, né? Isso é normal e essa é a nossa natureza. Então, se o meu olho direito é um pouquinho maior que o esquerdo, como que eu vou falar sobre perfeição? Com certeza o de vocês é completamente diferente do meu, e essas são características únicas. Essas características é que fazem cada um aqui ser quem é, e isso precisa ser valorizado, tá? Então, às vezes a gente tem que repensar de onde vêm os nossos padrões, sabe? Da onde vem esse conceito de perfeito que às vezes nos aflige tanto, né? Que às vezes nos incomoda tanto na nossa vida, tá certo? Então, reconhecer os nossos pontos fracos e aprender a lidar com eles, aprender qual é a melhor maneira de eu lidar com isso e de eu viver melhor, é fruto de uma boa autoestima. É assim, olha, eu sei que eu tenho uma dificuldade para falar em público, por exemplo. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu nunca vou falar em público? Não, eu vou contornar essa dificuldade. Eu vou tentar buscar meios ou treinamentos que me ajudem a falar em público. É lógico que eu não vou procurar um emprego que eu tenha que falar em público toda hora. Mas, se um dia ou outro eu precisar, eu vou tentar melhorar isso. Então, é aprender a lidar com seus pontos fracos para que isso não vire um problema, para que isso você consiga conviver numa boa, tá bom? Deixa eu ver aqui, antes de eu ler os comentários de vocês, só um minutinho que eu já vou ler, tá bom? Só mais uma coisinha que eu queria falar para vocês antes da gente entrar nas dicas aí para melhorar a nossa autoestima, tá bom? Uma coisa importante para a gente falar é que uma autoestima saudável, uma boa autoestima, ela ajuda a reduzir estresse e ansiedade. Por quê? Porque nós olhamos com mais atenção para as nossas necessidades. Quem tem uma boa autoestima, ele olha para dentro de si e consegue perceber quando ele está precisando de atenção também, não só quando as outras pessoas estão precisando, tá? E aí a gente acaba equilibrando, como eu falei para vocês, o que é importante para mim e o que é importante para o outro. Isso é muito importante, tá? E outra coisa aqui para a gente ir para o próximo tópico quem tem uma boa autoestima enxerga o mundo diferente de quem tem uma baixa autoestima. Então não adianta, se você conhece uma pessoa que está com a autoestima baixa, que está passando por um momento mais difícil, não adianta você falar para ela, nossa, mas você tem um monte de oportunidade, olha só como o mundo é grande e é rico, e olha só como tudo é lindo. Essa pessoa vai ver diferente. A pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai ver os desafios como possibilidade de ir em frente. Ela vai ver os erros dela mesma como degraus para eu subir, para eu aprender, para eu melhorar. A pessoa com a baixa autoestima, ela vai ter mais dificuldade para ver isso, porque parece que a realidade perdeu a cor, parece que o brilho e a diversão do mundo não existem mais. E aí o mundo acaba ficando meio assustador, meio impossível, parece que eu não vou conseguir, tá? Então é importante quando a gente for conversar, ou se for um de vocês que estão aqui assistindo que está nesse momento, é importante entender que você está enxergando o mundo assim, que essa pessoa está enxergando o mundo assim, não porque ela quer, não porque ela é preguiçosa, é porque ela está passando por esse momento de dificuldade, tá? E aí vocês vão ajudar essa pessoa, vocês vão se ajudar com algumas das dicas que eu vou passar para vocês, tá bom? E claro, considerando tudo isso que eu falei, o primeiro passo que eu diria é investir na questão de se posicionar. Nós precisamos nos posicionar.
E eu não falo de uma posição de internet, sabe? Ah, na internet eu vou lá, digito tudo o que eu penso, mas quando eu tô de frente ali com as pessoas eu me calo. É uma posição de realmente não interessa onde eu estou, eu me respeito e eu não vou me colocar em situações constrangedoras, eu não vou aceitar desrespeito. É nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver um pouquinho aqui dos seus comentários. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui no Face. A Miriam. Eu fiquei muito mal quando eu tive minha filha, engordei muito, mas hoje eu me sinto muito bem, eliminei 10 quilos, me sinto muito bem. Que bom, Miriam. O importante é a gente se gostar, não é? É isso mesmo. A Sandra comentou que é muito insegura, então precisa trabalhar essa insegurança, tentar ver os seus pontos fortes, valorizar os seus pontos fortes, as suas qualidades. Com certeza vai ajudar bastante na sua insegurança. Existe baixa autoestima somente em alguma área da vida ou engloba a vida num todo? Olha, Rose, geralmente quando uma pessoa tem baixa autoestima em uma parte da vida, acaba prejudicando todas as demais. Vamos supor que a pessoa tem uma baixa autoestima em relação à imagem própria, tipo a imagem física. Ela não gosta da aparência dela, vamos ser mais claros. Isso vai prejudicar ela em todas as áreas, porque se ela não se gosta, se ela não gosta da própria aparência, ela não vai se sentir segura, por exemplo, para avançar, para dizer o que ela pensa, para se colocar, tá? Então acaba envolvendo todas as áreas mesmo. Deixa eu ver aqui. Opa! O cabelo é o seu, isso mesmo. Eu tenho gostado do nosso cabelo. A Terezinha Aline, você é uma bênção. Obrigada, querida. Obrigada. A Sandra falou: tudo pergunto se está bom. Tenho transtorno de personalidade. Olha só, você precisa. Você quer saber se a outra pessoa está gostando, né, Sandra? Precisa também reconhecer os seus pontos fortes, as suas qualidades, tá bom? Vai te ajudar bastante também. Deixa eu ver aqui no Face os comentários. Rubi, não consigo me valorizar em nada. Ah, eu já tinha lido, né? E a procrastinação a gente já falou, né? Deixa eu ver aqui. Como ajudar uma pessoa com baixa autoestima? Vamos falar agora sobre isso. Aí, Jaqueline, bem-vindos. Boa noite para todos. Vamos lá então, gente, para o nosso último tópico dessa noite. Eu preparei aqui 6 dicas, 6 passos, na verdade, para a gente investir um pouquinho na nossa autoestima e melhorar, tá bom? Nós já vimos que investir na nossa autoestima é importante, é qualidade de vida. E investir na minha autoestima engloba todas as áreas da minha vida, então nós já sabemos que vale a pena, certo? Só um minutinho aqui, pronto. Primeiro passo, então, preparei 6 passos para a gente conversar aqui. Primeiro passo, não desista. Por que eu tô falando isso logo de cara? Não é fácil, tá? Quando a gente decide fazer algo, principalmente algo por nós mesmos, é um processo, né? E tudo que é processo, ele precisa de dedicação, precisa de empenho e precisa de consistência. Não adianta eu começar algo hoje e parar amanhã. Aí depois eu começo de novo e paro de novo. Não, eu vou fazer aos pouquinhos. É de pouquinho em pouquinho, mas eu não paro, eu não desisto, eu não deixo de lado. Mesmo quando eu não tô bem, mesmo quando eu tô cansada, eu vou fazer, porque eu sei que isso vai me ajudar lá na frente. Eu sei que isso vai ser importante para mim, tá bom? Então esse é o primeiro passo, gente. Não desista, tá? Realmente, se você tá querendo buscar melhorar a sua autoestima, vá em frente, persista, tá bom? O segundo passo é aprenda a dizer não. Pode parecer uma coisa muito boba, fala assim, nossa, uma coisa tão, né? Mas pelo contrário, gente, faz toda a diferença. Muitas pessoas têm medo de decepcionar os outros, né? Ou se preocupam muito com o que os outros pensam sobre elas. E aí, para elas se sentirem amadas, se sentirem queridas, elas abrem mão do que realmente pensam, ou pior, aceitam fazer coisas, né, que elas não querem, ou às vezes até coisas que elas não concordam. E aí, se a gente for parar para pensar, isso é uma traição consigo mesmo. Você está traindo o que você pensa. Você está se sobrecarregando, você está traindo a sua saúde, né? Então, dizer não
Gente, não é falta de educação. Dizer não é respeito próprio. Então é necessário aprender. E como que eu aprendo, Aline, dizer não? Dizendo não. É dizendo não. É quando você se vê. Aí vocês vão lembrar de mim agora. Quando vocês se verem numa situação que você quer dizer não, que você sabe que você precisa dizer não, você vai pensar e falar assim: peraí, eu vou me respeitar. Olha, eu não posso. Olha, eu preciso de um prazo maior. Não tem como fazer assim. E aí você vai se colocar. Olha, eu preciso de ajuda, não tá dando. Aprenda a se respeitar e a dizer não, tá bom? Isso é muito importante, porque senão isso gera um esgotamento terrível e a pessoa fica com a autoestima lá embaixo mesmo, porque realmente ela depois acaba se sentindo que ela traiu a si mesma. E tem sentimento pior do que a gente achar que a gente traiu a si mesmo, fala, poxa, né? De novo eu não consegui falar, de novo eu vou aqui me sobrecarregar, vou aqui me prejudicar porque eu não consegui dizer ali o que eu penso. Então é algo para a gente treinar. E como eu falei, não vai ser da primeira vez, não vai ser do dia para a noite, mas é possível, tá bom? Terceiro passo, gente, não busque perfeição. Ninguém é perfeito e isso é a mais pura verdade. Existem edições de vídeo, existem edições de fotos, existem maquiagens que escondem tudo, existem cirurgias e tratamentos estéticos. E além disso, quando a gente olha, além disso tudo que dá para alterar a imagem física, né, das pessoas, além disso tudo, às vezes a gente olha para uma pessoa que a gente considera, por exemplo, próspera ou bem resolvida na vida, e a gente fala, nossa, eu queria ser assim. Olha como essa pessoa fala, olha como essa pessoa age. Não faça isso. Você não sabe o dia a dia dessa pessoa. Você não sabe tudo que ela já passou ou até mesmo o que ela passa. Às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, eu queria ser assim. Mas às vezes aquela pessoa está carregando ali dentro dela um fardo, um peso enorme. Só que ela não compartilhou às vezes. Então não busque perfeição em outras pessoas. Não, perfeição não existe. Então tenham em mente que sempre tem o lado B da história. Sabe assim, por mais que você veja alguém e você ache aquilo incrível, você ache muito bacana, sempre tem o outro lado também, tá bom? E o importante é sempre continuar tentando, é considerar assim, que as pessoas fazem, algumas erram, algumas acertam, tudo bem. Vamos continuar em frente, continuando sempre aprendendo, tá? Quarto passo, não se compare com os outros. Como eu falei, isso não é justo com você e nem com o outro. Tenham em mente que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os seus traumas, cada pessoa tem aqueles desafios que às vezes tem que passar dia a dia, tá bom? Cada pessoa tem as suas experiências de vida. Tem pessoas às vezes que a gente acha que né, a gente fala, nossa, eu queria tanto ser assim, a gente fica comparando e nós não sabemos, às vezes, as facilidades que ela teve também, ou as dificuldades, o quanto ela lutou. A comparação ela só é justa de uma maneira, e eu vou contar aqui para vocês agora. Sabe qual é o único jeito que a comparação é justa? É quando eu me comparo comigo mesma. Aí é justo. Porque só eu vivi a minha história, só eu passei por todos os meus desafios, só eu sei o que eu carrego aqui dentro, só eu sei das minhas dificuldades. Então, quando for para se comparar, compare com você mesma. Sabe como? Pense assim: o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem, para ser melhor do que hoje? Essa é uma comparação justa. Essa é a comparação que nós precisamos fazer, porque assim a gente está sempre, indo em frente, tá certo? Quinto passo: admire as suas qualidades e vitórias. Não espere conquistar tudo o que você deseja para você se parabenizar. As pequenas conquistas merecem comemoração. E eu tô falando de pequena conquista mesmo. Olha, eu não conseguia ler um livro, eu consegui ler um livro até o final. Sim, se parabenize e fala, olha, consegui.
É porque é do pequeno que a gente chega no grande. O ser humano é um ser desejoso, a gente sempre quer mais, né? Então nunca tá perfeito, a gente parece que o ser humano nunca tá satisfeito. Então sempre ele tá querendo mais. Então é importante a gente conquistar e desejar mais, sem dúvida. Mas comemore o pequeno, comemore cada passo que você tá dando, tá certo? Deixa eu ver aqui o que a Renatinha falou. Fazer algum procedimento estético para melhorar a autoestima é válido? Porque tem gente que exagera. Renata, tudo é válido. Quando você se respeita e quando você se coloca, tudo é válido. Não tem problema nenhum fazer procedimentos estéticos, desde que a sua felicidade não esteja naquilo. Se, por exemplo, você quer fazer um procedimento porque tem algo ali que te incomoda, mas a sua vida não está naquilo, ou seja, aquilo não te define, aquilo não diz quem você é, sem problema algum, tá? Então, essa é a grande diferença. Por que algumas pessoas caem no exagero? Exatamente por isso, por achar que aquilo é que define a pessoa, tá bom? E o sexto e último passo que eu preparei aqui para vocês, para a gente melhorar a nossa autoestima, é investir no autoconhecimento. A autoestima e o autoconhecimento, eles são completamente relacionados, como eu já falei aqui para vocês. Então, se a autoestima é o quanto nós gostamos, nos respeitamos e confiamos em nós mesmos, o autoconhecimento é o caminho para a gente chegar nisso daí. É o caminho para mim me respeitar, para mim me conhecer, para mim me amar, tá bom? É importante. Através do autoconhecimento, nós reconhecemos as nossas qualidades e as nossas competências. E também nós valorizamos o que nós temos de melhor. Eu não vou mais me comparar com o outro. Eu sei que eu sou boa nisso aqui e o outro é bom naquilo lá. Ok, vamos unir nossas forças, tá? Então, o autoconhecimento nos ajuda a valorizar o que nós temos de melhor e também a reconhecer quais são os nossos defeitos e limitações. Então, uma pergunta importante para todo mundo responder para si mesmo. O que é importante de fato para você? Não para o seu chefe, não para sua família, não para sua esposa, não para o seu esposo. O que é importante para você? É nesse caminho que você precisa seguir, se respeitando. E claro, eu preciso também dizer que a psicoterapia, ela é um caminho também para o autoconhecimento. Nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo isso sozinhos. Às vezes a gente precisa de ajuda. E qual é o problema? Não tem problema. Né? Na psicoterapia, a gente trabalha exatamente o autoconhecimento com o objetivo da pessoa se respeitar, da pessoa conhecer quem ela é, conhecer por que ela age de determinadas maneiras, por que ela segue determinados caminhos e como às vezes mudar tudo isso, tá? Então, essas são as dicas que eu preparei. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que todas essas explicações sobre autoestima tenham feito a diferença para vocês, que vocês consigam realmente se olhar, se valorizar, se colocar mais, se impor em diferentes situações, né? Se alguém desejar conhecer mais sobre o meu trabalho como psicóloga, podem mandar mensagem em inbox, eu passo todas as informações, mas indiferente disso, eu gostaria que essas informações chegassem para mais pessoas, porque eu considero importante, eu trabalho com saúde emocional, eu sei o quanto a autoestima é fundamental na vida das pessoas, o quanto ela pode mudar a vida das pessoas. Então, por favor, compartilhem essa live, como eu falei, vai ficar disponível, compartilhem essas dicas, né? Se a pessoa não conseguir assistir a live, manda as dicas para elas, porque eu sei que pode ajudar. E realmente eu faço esse trabalho aqui na internet pensando nisso, né? Quanto mais pessoas forem alcançadas com essa dica, são mais pessoas saudáveis, são mais pessoas felizes, mais pessoas andando por aí, compartilhando a vida conosco de forma mais saudável, com mais qualidade de vida, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, é um prazer, eu fico muito feliz quando a casa tá assim, né? Com bastante gente, vocês participando. Eu peço que, né, compartilhem a live, é a forma que vocês me ajudam, né, divulgando esse conteúdo. Um grande abraço para todos, tá bom? Eu espero que tenham ajudado vocês a esclarecer um pouquinho mais, tá? Na próxima semana, como é muita coisa para falar e vocês viram que eu gosto de falar,
Não dá para falar tudo em um dia só, né, pessoal? Então, na próxima semana eu vou continuar nesse tema. Nós vamos falar sobre autoconhecimento, como eu falei que ele é importante. Nós vamos falar na próxima semana como o autoconhecimento pode então me ajudar e vou também dar dicas aí importantes para vocês trabalharem o autoconhecimento aí na casa de vocês, tá bom? Então, na próxima terça, dia 17 de novembro, certo? Às 8 da noite a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então já convidem aí também os amigos. Fala para o pessoal assistir a live da autoestima para ficar preparado para a live do autoconhecimento, tá bom? Porque a gente vai ter um complemento do que a gente falou hoje. Então eu espero todos vocês na próxima semana para a gente continuar essa conversa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pra gente encerrar, que daqui a pouco já vai finalizar aqui, né? Já tá dando 1 hora. Opa! Edilene mandou um palminha. Obrigada, Edilene. Renatinha também mandou um coração. Obrigada, Simone. Parabéns pelo tema de hoje, Aline, pois foi muito bom saber de todas essas dicas. Obrigada, Simone, fico feliz. A Cris, muito bom, adorei. Que bom, Cris, fico muito feliz. Opa, tinha dado uma travada, gente, desculpa. A Jéssica também, muito bom. Rafa, adorei. Lucimar, muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Você já mora no meu coração. Obrigada, amém. Fico muito feliz. Jéssica, também outro coração. Obrigada, Jé, pela participação. Fiquei muito feliz, viu, de ver você aqui. Priscila, amém. Muito obrigada por todas as dicas e explicações. Novamente, amei tudo. Que bom, Priscila. Fico feliz. Um prazer também ter vocês aqui. Eu fico realmente feliz, viu? Vocês podem ver. Deixa eu ver aqui no Face. Peraí. A Sandra já está ajudando. Ah, Sandra, que bom. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Gente, para mim, esse é o fruto do meu trabalho, né? Tudo que eu dediquei de estudo, de dedicação, eu vejo vocês falando, eu vejo que tá ajudando vocês. Para mim é extremamente gratificante. Parabéns pelas dicas, a Iris, parabéns, bela live, sempre um prazer ouvir você. Obrigada, obrigada, Iris. Muito obrigada mesmo. A Rose, já acabou, tá tão gostosa essa conversa. Passa tão rápido, né? Fala 1 hora e parece que voou, né? Boa noite a todos. A Miriam, obrigada, Aline, gostei muito. Que bom, Miriam, fica muito feliz. Valeu, Aline, muito boa essas dicas, a Rose e a Miriam também. Parabéns, Deus abençoe. Amém, gente. Muito obrigada mesmo. Vamos encerrar que está completando aqui já o tempo. Um grande abraço e eu espero então por todos vocês na próxima terça, dia 17, para a gente então falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento. E na semana que vem também tem uma surpresa que eu estou preparando aqui, que eu vou revelar na próxima semana, tá bom? Um beijo, um grande abraço para todos e até a próxima terça. Tchau, tchau!